Prepara o teu coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Que o Espírito Santo possa revelar os segredos e as necessidades que temos, através da decodificação do que é a mensagem para a tua vida, para a minha vida e para todos nós de forma coletiva. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é alimento, ela é o escudo, ela é muitas vezes também a lâmpada que ilumina as nossas decisões. Que a palavra de Deus possa tocar a tua vida de uma maneira especial. Que o Espírito Santo traga discernimento nesse alimento, que você não se distraia e nem se desconecte desse momento, nem desperdice a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós apresentamos a mensagem às nossas vidas, para que possamos nesse lugar que estamos reunidos, no nome de Jesus, a Tua palavra vir de uma forma profunda dentro de nós. Fala conosco, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, livra-nos de todo mal, conecta a nossa mente ao nosso coração, e os nossos pensamentos sejam levados em obediência, cativos a Jesus Cristo. Que possamos entender, Pai, que as coisas do céu são poderosas e prevalecem sobre as coisas da terra. Que possamos mais uma vez lembrar e reconhecer que o Senhor está acima dos desafios, acima das crises, acima das nossas questões. O Senhor está acima, o Senhor governa plenamente. Fala conosco. Guarda todos que servem nesta casa, que possam, Senhor, ser colaboradores. Eu coloco a minha vida também com um dos teus servos. Abençoa-nos, justifica-nos e santifica-nos, meu Pai. Perdoa nossas falhas, para que jamais possamos impedir a obra que o Senhor deseja fazer. Nos colocamos nas tuas mãos. Fala conosco, abençoa essa transmissão, onde ela chega, que haja o teu poder manifesto. Que os teus anjos trabalhem e nós recebemos de boa mente, em bom coração, a mensagem liberada em o nome de Jesus. E você diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Livro de Apocalipse 3, 20. Quando Jesus está perto, mas ainda do lado de fora. Pastor, mas essa é uma mensagem que foi direcionada a uma igreja. E o Senhor não manda João escrever na revelação à toa, porque essa é uma mensagem que chega até nós. Livro de Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim, livro de Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até aí. Queridos, o maior problema, perigo espiritual, não é apenas rejeitar Jesus abertamente. Talvez seja um outro risco que a gente possa correr aqui, é manter uma aparência de relacionamento com Ele, enquanto que na prática Ele permanece do lado de fora. Jesus ele está apenas, será que presente na nossa linguagem religiosa, ou verdadeiramente governa o interior da nossa vida? Isso é algo profundo. Apocalipse 3:20 é frequentemente utilizado em mensagens evangelísticas como um convite para alguém que ainda não conhece a Cristo, para que possa recebê-lo. E essa aplicação ela é legítima como um princípio, mas no contexto original ainda mais confrontadora. Jesus não está falando abertamente ou primeiramente com pagãos, Ele está falando com uma igreja. A igreja de Laodiceia conhecia a linguagem religiosa, ela possuía estrutura, aparentemente tinha recursos, considerava-se próspera, mas não percebia a sua verdadeira condição espiritual. É como se fosse uma autossabotagem. Tema da prova daqueles que fizeram o concurso hoje. Não estão percebendo que estão sendo sabotados por si mesmo. Surpreendentemente, Jesus aparece do lado de fora, batendo a porta. E esse é o paradoxo da Laodiceia, dessa igreja. Havia uma igreja funcionando, mas Cristo estava chamando para voltar ao centro. Isso torna a passagem extremamente atual para nós aqui. É possível frequentar cultos e perder intimidade. É possível conhecer a Bíblia e perder sensibilidade. Podemos exercer o ministério e perder comunhão. Podemos possuir aqui dons e perder a dependência. Falar sobre Jesus e deixar de ouvi-lo. Manter uma atividade religiosa enquanto o coração se torna espiritualmente diferente. Isso é terrível. Por isso que Apocalipse 3:20 não é somente um convite à conversão, mas é um 3:20. Não é somente um convite à conversão, mas é um chamado à reconciliação, a arrependimento, à comunhão e à centralidade de Cristo.
É interessante que nós estudamos o livro de Apocalipse, em especial capítulo 2 e 3, aqui se registra mensagens de Cristo que foram direcionadas às igrejas da Ásia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cada uma dessas igrejas, o Senhor falava ao anjo dessa igreja, trazendo uma contestação da sua postura, embora reconhecendo fatos e virtudes, mas os levando a uma avaliação, para que se arrependesse, para que continuasse na direção correta e saísse de todo engano ou de todo pecado praticado. Laodiceia era uma cidade economicamente importante, localizada perto de Colossos e Herápolis. Era conhecida principalmente por sua prosperidade financeira, produção têxtil e sua atividade médica. E esses elementos ajudam a compreender as mensagens empregadas por Jesus no texto e os símbolos que Jesus usa, de uma forma tão específica. Cristo diz em Apocalipse 3,17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Queridos, quando a gente avalia aqui a igreja de Laodiceia, o problema não era simplesmente possuir riquezas, mas o problema era acreditar que não precisava de mais nada. Aqui encontramos uma das raízes mais perigosas da decadência espiritual, a autossuficiência. Quando alguém começa a pensar assim, eu consigo, eu sei, eu tenho, não preciso, a dependência de Deus. Alguém começa a pensar assim, eu consigo, eu sei, eu tenho, não preciso, a dependência de Deus ao mesmo tempo começa a desaparecer. Quem está falando? Apocalipse 3,14 apresenta Jesus em 3 títulos. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio de Deus. Eu quero me debruçar com vocês aqui nas características, esses títulos de Jesus. Ele diz o Amém. A palavra transmite a ideia de verdade, firmeza, confiabilidade e certeza. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade definitiva de Deus. Quando nós estudamos o livro de João, no capítulo 14, verso 6, ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É interessante que através de Jesus, e somente através de Jesus, podemos contemplar e chegar no lugar do propósito. Ele precisa entrar nas nossas vidas e transformar o nosso entendimento. Só que ele diz uma outra característica, aqui um outro título, a testemunha fiel e verdadeira. Laodiceia possuía uma avaliação sobre si mesma, Jesus possuía outra. A igreja dizia, eu sou rico, e Jesus dizia, é pobre. A igreja aparentemente enxergava o bem, se enxergava legal, estava acima da média, estamos indo bem. Só que Jesus enxergava a sua verdadeira condição. E essa é a diferença entre como eu me vejo e como Cristo me vê. Uma das perguntas mais importantes da vida espiritual, não é o que eu penso sobre mim, mas o que Jesus está vendo em mim. É interessante que quando nós fazemos essa pergunta, podemos entender que Deus está procurando o ser humano. O princípio de Deus aproximando-se do ser humano, após o rompimento da comunhão, aparece muito cedo nas Escrituras. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, depois do pecado, Adão e Eva se escondem, então Deus pergunta, onde estás? Deus sabia onde Adão estava geograficamente, mas a pergunta era relacional. Adão, onde você está em relação a mim? E nós não percebemos que às vezes estamos aparentemente bem, mas em relação a Deus, como nós estamos? Em Apocalipse nós temos Cristo batendo, e existe uma linha impressionante que atravessa a Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, a pergunta é, onde estás? No João capítulo 1, o verbo se fez carne. Em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. A história da redenção revela um Deus que toma a iniciativa de restaurar a comunhão. Ah, mas eu não estou muito bem, eu não me sinto adequado, eu acho que o Senhor não vai. Ele tem interesse nessa relação, mas o pecado gera em nós uma mentira. Eu não vou ser aceito, eu acho que é melhor nem ir. Como eu falei, eu não sou digno. Eu não. É Deus que está nos buscando. A história da redenção confirma isso, quando Ele envia o seu Filho amado, para que todo aquele que nele, em Jesus crê, não pereça, não morra, mas tenha. Quem começou a ação? Deus. Nós vemos aqui alguns diagnósticos de Jesus a essa igreja, e nós precisamos
Como diz Paulo na Santa Ceia, julgue-se a si mesmo. O diagnóstico é a melhor coisa que a gente precisa para se enxergar no processo. O primeiro diagnóstico é assim: não és frio nem quente. Apocalipse 3, 15, 16 apresenta uma das imagens mais conhecidas da carta. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Eu, quando me converti, eu ouvia isso, eu me preocupava: será que eu estou fazendo da forma correta? É uma preocupação que vem, pode ser uma carta de confronto. Só que aqui, essa expressão está num contexto. A região de Laodiceia possuía referências conhecidas relacionadas à água. Herápolis era associada às águas quentes, Colossos às águas frias, e Laodiceia estava na região que estava entre as duas cidades. Então a água que chegava a Laodiceia podia se tornar desagradavelmente morna. Então a imagem provavelmente comunica uma inutilidade e repulsa. Não simplesmente uma escala no qual o frio significa ateu, o morno um cristão desanimado e quente um cristão fervoroso. O problema era uma espiritualidade que havia perdido a sua vitalidade, a sua utilidade. Cuidado com as transições, que sem perceber isso pode estar acontecendo com a gente. A mordidão espiritual acontece quando Cristo continua presente no vocabulário, mas deixa de ocupar o centro das nossas... Cristo continua presente no vocabulário, mas deixa de ocupar o centro das nossas decisões. É quando existe uma religião, mas não tem transformação, um culto, mas não tem entrega, a Bíblia, mas não tem obediência, uma oração, mas não tem intimidade, um ministério, mas não tem presença, um conhecimento, mas não tem arrependimento. E aí, Jesus mostra o grande engano de Laodiceia. Aparentemente um contraste. Eles pensavam: eu estou rico, eis que sou rico. Jesus dizendo a respeito deles: eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma. Mas Jesus, no seu raio-x, na essência do coração, ele dizia: você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Uma grande advertência. Nós podemos possuir uma percepção completamente equivocada da nossa própria condição espiritual. Senhor, sonda o meu coração. Hoje eu fui muito ministrado depois do almoço, porque numa conversa com uma pessoa querida, em segundos, o quebrantamento dessa pessoa trouxe Deus na sala. A pessoa queria dar o testemunho e começou a chorar. Uma pessoa que nem frequenta igreja, mas tinha percepção da sua condição, e a verdade dela exposta numa mesa simples de café. A presença de Deus fez isso, rápido, e rapidamente você consegue entender que aquele que é santo e habita no alto e sublime lugar, também habita com contrito de coração, com abatido, para vivificar. Ele rapidamente manifesta, quando há verdade e quebrantamento. Quem pode aplaudir o Senhor que é santo? Senhor, nós precisamos dessa percepção de nós mesmos, desse quebrantamento. Davi orava no Salmo 139, 23, sonda, meu Deus, conhece meu coração. Opa, mais do que você pode dizer de si mesmo, é Deus. Deus pode dizer de mim mesmo, como está meu coração, os nossos suspiros, o nosso silêncio, o nosso momento do secreto, o nosso momento que a gente está pensando em coisas, decidindo coisas. Por isso que eu preciso, e você também, permitir que Deus revele que a nossa autopercepção não consegue enxergar. Olha que interessante, você enxerga todo mundo, mas não consegue enxergar a sua própria face. Já reparou isso? Porque os nossos olhos olham tudo. Mal se consegue enxergar o teu nariz, a não ser que você veio da família do Pinóquio. Mas você não consegue enxergar. Você enxerga o ombro, mas você não enxerga as costas. É interessante que essa falta de percepção plena da gente nos leva a imagens, nos leva a criar alguns conceitos de nós que muitas vezes não é a verdade. Senhor, revela aquilo que a minha autopercepção não consegue. É interessante quando Jesus ele vem para esse confronto nessa mesa com Laodiceia. Ele traz alguns símbolos, e são imagens profundamente significativas. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Apocalipse 3,18. Ouro refinado pelo fogo. Laodiceia possuía riqueza material, e Jesus oferece uma riqueza espiritual. O ouro refinado aponta para aquele que possui valor diante de Deus. E o que possui valor diante de Deus? Performar? Ter um histórico que a gente é bom em alguma coisa? Ou uma fé genuína, um caráter aprovado e uma vida purificada?
Quando nós entendemos a mensagem do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se você está passando provação, nem levanta a mão, porque eu sei que a maioria está. Ele diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Opa! Quanto vale a fé? Como nós qualificamos e valoramos a fé? Podemos dar valor à fé? Virtudes, atitudes, porque a fé sem obra é. Que atitude você tem em relação à tua fé? Que nível de obediência você anda em relação à palavra? Você tem fé? E você está em comunhão? Ou você está apartado? Você tem fé? E se santifica no teu secreto? Você tem fé, está sendo provado numa luta no teu trabalho, mas não desiste de testemunhar Jesus? Você tem fé e tem tudo para agir de acordo com essa tua sabedoria, do teu jogo de cintura, mas fala: não, eu vou viver os princípios de Deus, eu vou esperar no meu Senhor. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o valor da minha fé vai ser no dia final também, e principalmente. Opa! Por isso que há temor quando a gente faz a obra. Há temor quando nós botamos a mão no arado. Há temor quando eu faço uma aliança com uma mulher e decido casar com ela. Há temor quando eu tomo uma decisão de ser um bom funcionário de uma empresa. Há temor. Existem coisas que impressionam pessoas, mas não possuem. Não é somente aqui quanto eu possuo, mas o que na minha vida permanece e permanecerá diante de Deus. Ele está dizendo para comprar ouro refinado. Nós não temos isso e precisamos comprar. Ele diz vestiduras brancas. Jesus continua: vestiduras brancas para te vestires. A cidade de Laodiceia era conhecida pela produção têxtil, inclusive da lã escura. Então Jesus usa uma realidade conhecida para comunicar uma verdade espiritual, uma realidade que eles conheciam. Vestiduras brancas aparecem em Apocalipse relacionado ao quê? A pureza, a vitória e a condição concedida por Deus. Então nós não conseguimos esconder nossa nudez espiritual através de título, de aparência, de dinheiro, de reputação, de posição e de ministério. Então nós precisamos daquilo que somente Cristo pode oferecer. Nos reveste, Senhor, nos reveste. A gente, para se revestir, precisa se expor, meus irmãos. E quem não se expõe não consegue se revestir, porque você não acessa o lugar que Ele quer tratar. E Jesus diz um outro símbolo também: colírio para os olhos. Colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Laodiceia possuía uma reputação ligada à medicina, têxtil, águas e medicina, e prosperidade. E Jesus vai exatamente nesse ponto. Jesus novamente transforma a característica da cidade numa metáfora espiritual. Você possui recursos da medicina para tratar os olhos físicos, mas espiritualmente, Laodiceia, você é cego. Uma das maiores necessidades espirituais é o discernimento. Como nós precisamos de discernimento. Como nós precisamos, sabe por quê? São muitas informações, muitas influências e muitas intenções. Então, Senhor, eu quero discernir aquilo que é teu e aquilo que não é teu. A mesa que é tua e a mesa que não é tua. Paulo fala de algo importante: iluminado os olhos do vosso coração, Efésios 1:18, porque nós podemos olhar sem enxergar, podemos conhecer informações bíblicas sem perceber a nossa condição. O que o quebrantamento faz com a gente? Choro. Uma vez eu vi uma mensagem sobre lágrima, que as lágrimas também é como anestesia da nossa dor, e as lágrimas são preciosas diante de Deus. Ele enxugará toda lágrima. E é interessante que quando nós começamos a entender a nossa realidade e somos tocados profundamente, essa realidade nos leva a enxergar e clamar. E aí podemos enxergar coisas que somente o Espírito Santo pode nos mostrar. Nós precisamos pedir aqui: Senhor, permita-me enxergar aquilo que eu estou deixando de perceber. Quando ele fala em Isaías, diz: eu estou fazendo coisa nova, vocês não percebem? Não é que eles estão percebendo uma construção, numa nova cidade, num lugar, não. Vocês não tendo percepção, sensibilidade de que eu estou mudando algo. Precisamos entender isso.
E queridos, muitos acham que a repreensão de Jesus, Apocalipse, é uma forma dele ser duro. Não, amor. A repreensão é na sua essência também um ato de amor. O pai que ama, corrige os filhos. E são conversas duras, que fazem os nossos filhos chorar. Conversas difíceis, que temos que mostrar a condição dos nossos filhos. Como o Senhor faz com a gente. Ele está dizendo aqui em Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. No final ele está declarando o seu amor por Apocalipse. O tom da passagem muda completamente, porque ele não quer destruir a Laodiceia, ele está tentando recuperar a Laodiceia. E ele diz assim, sê zeloso e arrepende-te. O verbo grego relacionado ao arrependimento, metanoio, comunica uma mudança de mente, de percepção e de direção intencionais. Eu quero me arrepender de uma determinada prática, de um pecado, de uma condição. Eu tomo decisões. Não espero o vento mudar, a sorte. Não, eu estou mudando, eu estou cavando uma nova direção para chegar na presença de Deus. Eu estou buscando isso. Arrependimento bíblico não é simplesmente sentir culpa, vocês sabem muito bem disso. É reconhecer, mudar e retornar. E aí, chegamos ao centro da mensagem. Eis que estou à porta e bato. A palavra traduzida para porta aqui, fala de um limite de acesso. Existe um lado de fora, existe um lado de dentro. Jesus está próximo, mas ele não força a entrada. Isso revela algo profundamente importante sobre o relacionamento com Deus. Cristo confronta, chama, convida, oferece comunhão, e a resposta humana não é tratada como irrelevante. Ele está dizendo, eu bato. Observe a perseverança da graça. Jesus poderia simplesmente abandonar a Laodiceia, chega, mas ele bate. A igreja estava morna, mas ele bate. A igreja estava morna, mas Jesus bate. A igreja era autossuficiente, mas Jesus bate. A igreja estava espiritualmente cega, mas Jesus bate. Talvez algumas inquietações que nós sentimos sejam oportunidades para perceber novamente a voz de Deus dizendo uma palavra que vai nos confrontar, uma consciência incomodada, uma necessidade de reconciliação, um pecado que precisa ser abandonado, a prioridade que precisa mudar, o relacionamento que precisa ser restaurado, porque a graça não apenas consola, ela bate também na porta. E ele diz claramente, se alguém ouvir a minha voz, olha a progressão. Jesus está à porta, Jesus bate, Jesus fala, alguém ouve, alguém abre, Jesus entra e a comunhão é restaurada. Ouvir na linguagem bíblica é frequentemente implicada mais que captar um som, é uma resposta e obediência. Quando o mandamento do Senhor diz, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus, fala do Shema Israel. E o que é isso? Preste atenção, desperta teu coração, procura a sua verdade. O Senhor está falando, trema a sua vida diante daquele que é santo. Jesus declarou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, João 10:27. O problema não segue, João 10:27. O problema não é apenas Jesus falar, é a nossa capacidade de ouvir. E eu pergunto a vocês, o que mais dificulta a nossa audição? Orgulho. Você está com um adolescente na sala, a mãe está dando recado lá no segundo andar, você precisa vir acalmar o quarto, o adolescente assim, não quer arrumar a cama, não quer ser confrontado. Conversa com uma pessoa, o primeiro sentido que o orgulho interfere é a capacidade de ouvir. A pessoa não perde o discernimento. Deus está tocando no coração meu, volta, não é por aí, você está obstinado, não é esse caminho, isso não é um caminho de vida, mas de morte. Não, mas ele vai se defendendo e se auto-regulando de forma errada, retroalimentando o orgulho. Nós vivemos numa geração extremamente ruidosa, como é difícil ouvir da maneira correta. Notificações, redes sociais, opiniões, informações, ansiedade, trabalho, pressão, desejo, comparação. E é possível, meus irmãos, que Jesus esteja falando, enquanto outras vozes estejam ocupando a nossa atenção. Tem horas, meus irmãos, que a gente precisa, eu peço à igreja,
nós entraremos numa campanha de jejum a partir do dia 21. E teremos uma vigília aqui. Então vou preparar vocês 10 dias antes, para que a gente possa entrar nessa campanha de jejum. Não é só por causa da conferência, porque a conferência marca o nosso tempo. E Deus vai trazer homens e mulheres que Ele deseja, especificamente como instrumentos. O Senhor trará providência para isso. Para que a gente possa ouvir a Deus de uma forma diferente. Que a gente possa ouvir a Deus. Por isso Jesus repetidamente declara a essas igrejas: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. A questão espiritual não é apenas Deus está falando, mas quem possui prioridade sobre a minha atenção. Qual a prioridade da minha atenção? Por isso que eu te peço, queridos, orem. Eu tenho no meu coração alguns cenários que quando eu falo as pessoas me interpretam mal, mas está na hora da gente ter os nossos momentos de oração nas madrugadas aqui. Aqueles que têm fome e sede, e não precisa ter grande estrutura não. Se tiver um corajoso que sabe tocar 2 notas no violão, e você com a sua Bíblia, para vir chorar e adorar o Senhor, e clamar pelos milagres de Deus, onde Ele desejar e nos mover, homens e mulheres que tenham fome e sede, que a gente possa colocar o nosso despertador 1h10 mais cedo, porque 10 é para enrolar e 1 hora para colocar na presença de Deus. Não sei, eu dou ideias aqui, mas isso não se torna uma doutrina se não tiver, e nem pode ser doutrina, tem que ser desejo de estar com Deus. É interessante que nós vemos Laodiceia, uma igreja que se achava algo, mas a condição dela é extremamente contrária. E ao meditar nessa passagem, o Senhor me trouxe, segunda carta de Paulo ao Timóteo, de 3, segunda carta de Paulo ao Timóteo 3, de 1 a 5, eu quero abrir com vocês. Eu confesso a vocês que algumas estações atrás, eu li essa carta, eu achava que isso era mais para frente, mas nós estamos vivendo esse tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vem, Senhor, fala conosco. Na segunda carta de Paulo 3, de 1 a 5. Eu vou ler numa versão e ali está em outra. De 1 a 5. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Quando Paulo escreve tempos difíceis, ele usa um termo que comunica tempos perigosos, duros, difíceis de suportar. Queridos, não sei se você consegue perceber, nós não estamos, mas de 2020 para cá, depois que começou a pandemia, tudo ficou mais difícil, sim ou não? Depois da pandemia para cá, parece que a Terra entrou num outro nível, numa outra dimensão. E o reflexo disso a gente sente na própria igreja, no lugar que deveria transbordar a essência, as virtudes. Nós estamos enfrentando grandes batalhas. Se o Senhor tira por febre o seu corpo, imagina o que está no mundo. Paulo escreve pessoas que são amantes de si mesmas. Esse egocentrismo. Eu não estou aqui fazendo discurso de nada, mas eu estou me avaliando, porque isso está dentro de nós, isso nos cerca, isso está numa atmosfera. Avarícia em espanhol, avarentos. Cara, como é difícil ver atos de generosidade, não tem que publicar, mas onde há generosidade, há avareza, arrogância, desobedientes, ingratidão, meu Senhor, irreconciliáveis, sem domínio próprio, mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. E uma expressão que merece especial atenção aqui, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Aqui nós encontramos uma forte conexão com Laodiceia.
O perigo dos últimos dias não era somente uma sociedade declaradamente distante de Deus. Há um mapa que eu fiz aqui, vamos lá, porque aqui no Pages não aparece, mas aparece aqui. Dá para apagar aqui? Vocês estão enxergando aqui o mapa? Enxergam bem? É melhor dar uma derrubada. Dá uma derrubadinha básica aqui, só na... Melhorou? Quer tirar essa luz branca aqui também? Não, tirou a tua, né? Tá bom, vamos lá, vamos por aqui. Aparência de prosperidade, na Odisseia. Aparência de piedade, os dias difíceis. Autossuficiência. Amor a si mesmo. Mornidão. Religiosidade sem poder. Cegueira espiritual. Engano moral. Cristo à porta. Deus tirado do centro. Em necessidade de arrependimento. Se afaste da falsa piedade. Pode acender, obrigado, Vini e equipe aí do ADM, aí do comunicação. O perigo dos últimos dias não será somente uma sociedade declaradamente distante de Deus. Paulo também alerta sobre uma religiosidade aparente, que parece correta, mas ela é desprovida de uma transformação. Eu me lembro uma vez que eu estava num momento muito difícil. E eu fui convidado para um evento que ninguém me conhecia. E a pessoa que me convidou ao evento não pôde ir. Eu só mandei uma mensagem, então cara, avisa lá o pastor que eu estou indo, ele não me conhece. E eu cheguei numa igreja que tenho muito carinho, muita gratidão. Eu falei, tudo bem, eu sou convidado desse amigo que não está aqui hoje. Ele pediu para procurar o pastor. Ah, pode deixar. Rapidamente me arrumaram um crachá. Deram a volta. E me colocaram no lugar. Eu não sabia quem era o pastor, mas quando eu olhei, eu falei, esse aqui é o pastor. Ele me deu um abraço. Depois de um ano de lenha, dureza, espinho e tudo que pode imaginar, o abraço desse homem. Eu falei, meu Deus, me recebeu, ele nunca me viu na vida. Ficamos juntos, ele pregou. Mensagem, ficamos juntos, ele pregou. Mensagem marcou meu coração. Me chamou para ficar no final. Me apresentou para a equipe dele. Ele nunca me viu, não sabe nem a minha história. Nós sentamos juntos. Ele quis me ouvir. O pastor não pode abrir coisas a qualquer um. Ele me ouviu. E houve uma conexão. Onde ele está, no meu coração, é numa prateleira especial. Passou por algumas lutas, ficou um tempo fora. Mas onde ele está em mim, é um lugar especial. Sabe por quê? Porque eu vi nele aquilo que eu não estava conseguindo mais ver depois de tanta luta. Sabe, queridos? Nós precisamos dessa transformação diária. Nós não temos a dimensão que a nossa vida é isso. Quando Davi pede, dá-me, Senhor, o conhecimento da soma dos meus dias, para que eu entenda quão frágil eu sou. Nós somos insensíveis a isso. Nós somos a Joinville, 90 anos do meu sogro. Foi muito especial. Toda a família reunida, todos os meus cunhados, sobrinhos, todos juntos. Ministrei na igreja do pastor Aldo, nosso amigo vai estar com a gente, futuramente aqui. E logo depois eu peguei uma virose, não sei o que foi. E eu vou te falar, há tempos que eu não fico doente, Deus tem me dado graça. Na segunda-feira, final de tarde, já comecei a ter calafrio. Terça-feira eu passei na cama deitado. Voltei para Porto Alegre porque eu tinha que trabalhar na quarta, comecei a trabalhar na quinta e na sexta, debaixo de injeção. Parei no meio do caminho para pegar uma Diprospan e eu mesmo me dali. Para tentar melhorar, para poder trabalhar no dia seguinte. E sabe o que essa dor me faz? Agradecer pelo que eu engulo. O ato mais
autônomo nosso, engolir. Engolir uma água com o próprio remédio era um sufoco para mim. E sabe o que acontece, queridos? A gente tem muitas vezes uma religiosidade correta, só que está faltando transformação. Em alguns momentos, são estações. Queridos, isso não é que você, isso, aqui, eu não estou querendo classificar nada, mas que eu preciso dessa transformação. Eu posso ter uma forma, mas não ter essência. Eu posso ter uma linguagem, não ser um cara transformado. Eu posso ter uma aparência, mas não tenho a presença. Eu posso ter uma religião, mas eu não tenho o senhorio de Cristo. Você já reparou que nós somos mordomos? A palavra mordomo em inglês é steward. Como se fosse, não mordomia de todo Manaus, na mordomia, me tragam aqui uva da Serra Gaúcha, mas de servir. Eu resumo para vocês aquilo que eu vou falar na escola de formação de obreiros e de diaconia. Nós vamos formar todo mundo de novo. É um privilégio servir. É um privilégio. Jesus diz que aquele que ainda que serve um copo d'água a um pequeno, não ficará sem a devida recompensa. Ele, como Senhor e Mestre, veio para servir. Por que a gente não serve um ao outro? Não estou dizendo que você tem que estar numa escala só, não. Por que a gente não serve? Exatamente nesse ambiente que nós ouvimos Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Só que Jesus continua, se alguém, algo extraordinário nessa expressão é que Jesus fala para a igreja inteira, mas ele chama individualmente, se alguém. Queridos, avivamento coletivo começa com decisões pessoais. Cara, eu preciso rasgar um jejum. Cara, eu preciso abrir essa igreja às 5:30 da manhã para ficar até às 6:30 aqui, cara. Eu tinha um compromisso, eu chorei. Deixei a Rafa, falei, eu precisava voltar. Me veio um calor no meu coração, uma dor. Que eu precisava voltar para a igreja aqui. Para ficar orando. Mas eu tinha compromisso. E eu saí apertado, eu olhei, aí eu peguei a sertória para o lado errado, assim, sabe? Fui para o centro. Falei, era para voltar. Sede da presença de Deus. Está aqui de manhã. Estou dizendo que pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser agora. Eu não posso abrir a porta por outra pessoa. Minha esposa não pode abrir a porta por mim. Meu pastor não pode abrir a porta por mim. A minha família não pode abrir a porta por mim. A igreja não pode abrir a porta por mim, porque a porta é uma resposta pessoal. Abrir a porta é uma responsabilidade também humana. Jesus bate e alguém tem que abrir essa porta. Significa permitir que Cristo alcance áreas que muitas vezes nós mantemos fechadas. A porta dos pensamentos, o que está ocupando a minha mente, Senhor? A porta dos meus afetos, o que está dominando o meu coração? E a boca fala do que o coração está cheio. Senhor, então eu preciso que o Senhor entre nos meus pensamentos, nos meus afetos. A porta dos meus relacionamentos, será que tem alguém que eu preciso perdoar? A porta da família, será que Jesus está governando a minha casa? A porta financeira, as minhas escolhas demonstram que Deus é o Senhor. A porta profissional, será que a minha fé influencia a minha ética? A porta do ministério, será que eu estou servindo para glorificar a Cristo ou alimentar a minha identidade? Mas tem uma porta, que é a porta secreta. Alguma área que ninguém conhece. E a pergunta é, Deus conhece essa área secreta? A grande pergunta de Apocalipse capítulo 3, não é Jesus está próximo, porque Ele está na porta. A pergunta é, a porta está aberta? Porque Ele diz, eu entrarei. Que a promessa aqui é algo muito extraordinário. Jesus não está dizendo que vai entrar para condenar. Ele diz, eu vou entrar para restaurar a comunhão. Isso conecta com João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Cristianismo não é somente acreditar que Deus existe, mas é viver em comunhão com Ele. E sabe o que Jesus disse? Eu vou entrar e cearei com Ele. Queridos, no mundo antigo, compartilhar uma refeição carregava um forte significado relacional. O Rio Grande do Sul é muito bom de mesa. Comer juntos, no mundo antigo, comunicava a comunhão, a amizade, acolhimento, intimidade e relacionamento.
Jesus apenas não quer entrar numa casa, Ele quer sentar na mesa. Essa é a imagem mais linda. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Eles começam a falar do que aconteceu, Jesus se aproxima, eles não tinham entendimento, e Jesus faz menção que Ele andaria por mais um pouco, eles fazem um momento e insistem para que Jesus entre, e quando Jesus se assenta na mesa e parte o pão, eles olham, entendem, era o Mestre. Não nos ardia o coração quando Ele falava? Sabe, meus irmãos, o objetivo final não é corrigir comportamento, é restaurar relacionamento. Existe uma relação entre a porta e a mesa, símbolos centrais para nós. Porta representa acesso, mesa representa comunhão. Tem momentos que nós abrimos a porta, mas não entramos na comunhão. Tem momentos que nós abrimos a porta, mas não entramos na comunhão. E nós podemos resumir: Jesus, Ele pede o acesso para restaurar a comunhão. Por isso que Ele está batendo a porta. Nós queremos Jesus numa emergência, mas não no governo. Nós queremos Jesus para curar, para proteger, para prosperar, para resolver, para socorrer. Só que Apocalipse capítulo 3 apresenta Cristo dizendo: abre a porta, permita que eu entre. Não apenas a parte de uma casa. Imagina a sua vida como uma casa. Os cômodos. A sala é aquilo que todos veem, a nossa imagem pública. A cozinha, as nossas necessidades, nossos desejos. Nossos desejos. O quarto, a nossa intimidade. O escritório, a nossa vida profissional. O cofre, as nossas finanças. Mas tem uma área da casa, que é o porão, aquilo que nós escondemos. No porão muitas vezes pode ter feridas, pode ter pecado, pode ter um medo, pode ter um ressentimento, um segredo. E muitas pessoas dizem: Jesus, entre. Mas há muitas vezes imediatamente dizem: só não mexe naquela porta, Jesus. Porque o senhorio começa quando nós entregamos também as chaves dos cômodos escondidos. Não tenho nada para te oferecer, nada que só um coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que me me apaixone mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Sabe, queridos, o que essa passagem significa para nós? 4 movimentos muito claros. O primeiro é o diagnóstico: conheça as tuas obras. Jesus conhece a nossa verdadeira condição. Só que depois vem um confronto. Ele diz: você é morno. Ele confronta aquilo que compromete a nossa comunhão. E aí ele nos leva ao arrependimento. Se arrependa. Precisamos responder. E no final ele fala da restauração. Eu entrarei, eu cearei com ele,
Porque o objetivo de Jesus é uma comunhão restaurada. Então nós temos o diagnóstico, o confronto, o arrependimento, a comunhão, mas a pergunta é: como é que nós abrimos a porta para Jesus? Não tem um mecanismo mágico. Biblicamente, abrir a porta envolve uma resposta concreta ao chamado de Cristo. Então nós abrimos a porta quando nós reconhecemos a nossa condição. Foi a experiência que nós tivemos depois do almoço hoje. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, em segundos, ele virou, olhou para mim, para a Valéria, para a galera que estava na sala, falou: eu quero dar um testemunho, e começou a chorar. E ele não frequenta igreja. A presença de Deus invadiu a casa. Por quê? Ele reconheceu a sua condição. Enquanto Laodiceia dizia: não preciso de coisa alguma, não havia espaço para uma transformação. E a mudança começa quando nós admitimos: Senhor, não tenho nada, só tenho um coração, eu tenho pecado nesse coração. Vocês se lembram da visão do profeta Isaías? No ano da morte de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu mudo essa sentença. O Senhor se mostrou. E quando ele viu o Senhor, no alto e sublime lugar, seu séquito, tudo que envolvia, ele falou: ai de mim, eu habito num povo impuro e tenho os lábios impuros. Naquela hora ele confessou, ele reconheceu. O anjo foi com a tenaz, pega uma brasa do altar e queima. Ali Isaías é marcado para a sua chamada, porque depois de ser queimado os seus lábios, ele ouve: quem há de ir por nós e quem enviarei? Ele já estava na presença de Deus. Ele tinha reconhecido a sua condição. Eis-me aqui, a sua condição. Eis-me aqui. Ele abriu a porta do coração e ele foi chamado como um profeta messiânico. A mudança começa quando nós admitimos. Depois, ouvir a voz, nós precisamos recuperar o espaço da palavra, da oração, do silêncio, da comunhão, da sensibilidade espiritual. Como pastor, eu confesso que me dói ver pessoas negligenciando o seu tempo de comunhão com Deus no culto. Me dói. Dói ver pessoas que não estão recebendo a palavra. Não há algo mais importante. Uma vez na semana eu tenho meu momento a Deus. Como eu queria estar no teu lugar, meu irmão, de ter esse momento com Deus. De no domingo, como eu queria estar no teu lugar, meu irmão, de ter esse momento com Deus. De no domingo que eu posso ter meu lazer, minha comunhão, minha família, um descanso, uma atividade boa, mas eu tenho aquelas 2, 3 horas que eu entrego para Deus. Não só nisso, mas no seu dia a dia também. Como é que nós abrimos a porta para o Senhor, além de reconhecer a nossa condição e ouvir a sua voz, nos arrependendo? Nós identificamos aquilo que precisamos mudar e abandonar os caminhos que são incompatíveis com o senhorio de Cristo. Eu vivo como vocês dificuldades e duelos. Às vezes eu estou no hospital tentando vender uma máquina. Às vezes eu estou no hospital tentando vender uma máquina e me ocorre: será que eu não tinha que estar nesses corredores orando pelos enfermos? É a luta que eu vivo, queridos. Confesso a vocês. Sei que é uma estação. Será que eu não podia ter um tempo melhor nesse momento? Não. Como nós abrimos a nossa porta ao Senhor, entregando áreas fechadas. Será que tem uma área na minha vida que eu ainda resisto ao governo do Senhor? E sabe como eu abro a porta para que Ele entre? Na obediência. Não basta sentir, não basta concordar, não basta se emocionar. Jesus relaciona amor com obediência: se amais, guardais os meus mandamentos. Mas também eu abro a porta do meu coração quando eu permaneço, não uma experiência emocional de um culto, mas uma vida de comunhão. Permanecer em mim e eu permanecer em vós, João 15:4. Eu quero encerrar aqui com algumas perguntas para cada área da nossa vida. Em vez de perguntar apenas: será que Jesus está na minha vida? Nós podemos aprofundar: Jesus está governando os meus pensamentos? Jesus está governando as minhas palavras? Jesus está governando os meus relacionamentos? Jesus está governando o meu casamento? Jesus está governando as minhas decisões profissionais? Jesus está governando as minhas finanças? Jesus está governando a minha sexualidade? Jesus está governando os meus projetos? Jesus está governando o meu ministério? Porque tem uma diferença, meus irmãos, entre Jesus estar presente e ocupar o centro. E sabe que ele encerra aqui como aquele que ama
a promessa ao vencedor. A carta não termina na porta, a carta termina no trono. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Observa o movimento, meus irmãos: porta, mesa e trono. Na porta Cristo chama, na mesa Cristo restaura a comunhão, e no trono Cristo compartilha a vitória. Há um movimento espiritual maravilhoso, porque quem abre a porta para o governo de Cristo participa da vitória de Cristo. Talvez hoje o problema não seja a ausência de religião, porque Timóteo está nos alertando para aqueles que possuem uma forma de piedade. Apocalipse apresenta uma igreja que acreditava estar bem, só que isso produz uma pergunta desconfortável, mas ela é necessária. É possível nos acostumarmos tanto com as coisas de Deus, que deixamos de perceber quando a nossa comunhão com o próprio Deus esfriou. Será que está acontecendo isso? Sim, por isso que Jesus está batendo na porta. Talvez a nossa maior necessidade não seja mais atividades, mais eventos, mais reconhecimento, mais recursos, mais projeto. Talvez nós precisamos simplesmente voltar a ouvir: eis que estou à porta e bato. É só abrir a porta. Feche os teus olhos. Imagine por alguns instantes uma casa, e essa casa é a sua vida representada aqui, e Jesus está diante dela. Ele não invade, mas ele bate. Talvez existam portas abertas, talvez outras fechadas. A porta de uma ferida antiga, de um relacionamento, de um pecado escondido, de uma decisão, de um ressentimento, de um projeto pessoal, de uma área que você quer controlar sozinho. E Jesus continua dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Talvez hoje você não precisa fazer nada de extraordinário. Talvez você está simplesmente pedindo: Senhor, entra então nessa área, porque abrir a porta significa: Jesus, eu não quero a tua ajuda, eu quero o teu governo. Eu não quero a tua bênção, eu quero a tua presença. Eu não quero que resolva os meus problemas, eu quero que transformes o meu coração. Eu não quero apenas conhecer a tua palavra, eu quero te obedecer. Eu não quero aparência de piedade, eu quero uma vida transformada pelo teu poder. Se pergunte: tem alguma porta fechada? Tem alguma voz ocupando o lugar da voz de Jesus? Será que Cristo está me pedindo para abandonar alguma coisa? Em que área da minha vida eu preciso devolver o governo a Ele? Então responde, meu irmão, não amanhã, quando tudo já for resolvido, quando você já se sentir preparado. Responde agora, porque quem está batendo a porta não é um estranho, é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. É aquele que repreende porque ama, é aquele que chama porque quer e deseja restaurar, é aquele que não quer simplesmente um relacionamento, ele quer visitar a sua vida, ele deseja fazer uma morada. E a oração mais importante dessa noite talvez seja uma das mais simples: Senhor, eu ouvi a tua voz, a porta está aberta, entra, ocupa o governo na minha vida. A partir de hoje eu reconheço. Vamos adorar. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros.
coração. nada pra te oferecer. Abre a porta que é necessária. Senhor, nessa noite eu quero abrir a porta do meu coração. Porta de áreas da minha vida, áreas secretas. Abrir a porta é se expor. Senhor, entra. Talvez a minha casa não está tão arrumada, mas a tua presença é melhor que a minha condição. Esse entendimento que você precisa ter quando você está abrindo a porta. Não espere que está tudo perfeito, está tendo resultados, está indo muito. Não, Senhor. Ele não está preocupado com a organização, com a estética, Ele quer a verdade. Senhor, eu quero te convidar a vir para essa minha mesa aqui. Eu quero cear contigo. Eu preciso desse alimento que o Senhor quer me dar. Então, abrir a porta é admitir: Senhor, essa é a minha verdade. Não é uma casa que foi arrumada para impressionar Jesus, é minha verdade. Existem algumas pessoas que precisam abrir a porta do seu coração hoje. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Você que precisa tirar algo do teu coração, vem aqui à frente. Enquanto nós adoramos, não importa quem você é, o que você faz, mas há um movimento de vir aqui à frente. Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração em coisas que eu nunca abri. Entre você e Deus, eu só quero apenas orar pela tua vida. Então não fique parado aí, não fique com vergonha, vem à frente, porque todos nós estamos na presença de Deus. E há uma intercessão nesse ambiente agora, pela tua vida. Senhor, ajuda aqueles que precisam entregar coisas que ainda não entregaram, pessoas que precisam convidar de uma forma especial, que o Senhor venha entrar em áreas que não entrou ainda. Abençoa cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs que precisam desse momento contigo. Você precisa de um momento com o Senhor. E aqui não é apenas um momento que você vem à frente como se fosse uma doutrina, uma liturgia, não. Mas eu quero me colocar diante de Deus. Queremos te ajudar, queremos interceder pela tua vida, tirar todo o peso, todo o jugo, toda a opressão. Existem mais pessoas que precisam vir aqui à frente, abrir áreas que ainda não foram abertas. É diante do Senhor. Você que nos acompanha, você que está na transmissão, abra o teu coração nesse lugar que você está. Senhor, eu te convido a entrar e menciona quais são as áreas. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a realidade, e nós nos colocamos diante de Ti agora. Coisas que ficaram presas dentro de nós, coisas que estão, Senhor, muitas vezes impedindo, Senhor, essa comunhão, coisas que não estão permitindo Jesus entrar na sua mesa. Confesse, pedindo, Senhor, essa comunhão, coisas que não estão permitindo Jesus entrar na sua mesa. Confesse isso agora, e na medida da graça do Senhor, você tem a vitória, você consegue lidar, você consegue superar. Não importa a área, Ele é poderoso para te ajudar. Não importa a sua limitação, Ele tem todo o poder para restaurar a tua vida. Não importa a condição, a importância, a presença, a graça, a manifestação do seu amor. Vem, Senhor, tira todo o peso, toda a opressão. Nós estamos aqui entregando as nossas vidas, e nós pedimos agora, Senhor, remove as pedras, remove os impedimentos, remove tudo aquilo que uma vez, Senhor, ficou paralisado. Em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, estabelece teu governo. Eu peço agora que os intercessores venham aqui à frente. Os intercessores, vem aqui à frente. Você que está aqui, vem aqui à frente. Receba dessa graça, receba dessa graça, receba dessa virtude, em nome de Jesus. Vem com teu poder, Senhor, estabelece teu governo, virtude, em nome de Jesus. Vem com teu poder, Senhor, estabelece teu governo. Líderes que sentem de orar aqui, líderes da Salvation, vem aqui à frente. Se você é um líder da casa e tem algo no teu coração, tem uma palavra, Deus tem colocado um peso, receba dessa virtude, receba dessa unção, o azeite do Espírito Santo sobre a tua vida. Vem sobre essas vidas agora, Senhor, dá graça, libera autoridade, em nome de Jesus. Tira todo o peso, toda a opressão. Comece a adorar o Senhor, comece a permitir essa atmosfera entrar na tua vida. Começa a abrir áreas da sua vida. Você não está aqui à frente, mas nós estamos diante do Senhor como igreja. Pessoas que estão em casa, comece a interceder também pelas pessoas que estão em casa. Pai, todos aqueles que estão abrindo a porta do seu coração, que esse mover sobrenatural venha, que a tua graça venha. Pai, nós abrimos, Senhor, a nossa porta para que o Senhor entre, para que o Senhor possa mudar a nossa sorte. Senhor, traz o ouro refinado, traz as vestes, traz o colírio. Senhor, traz a revelação do alto, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, restaura, renova, capacita, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua autoridade,
em nome de Jesus. Recebe dessa unção, recebe desse azeite sobre a tua vida. Sobre a tua vida, vem esse azeite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar. Não tenho nada para oferecer. Vem, Senhor. Queremos o teu governo, não apenas a tua ajuda. Queremos a tua presença, não apenas a tua bênção. Queremos que o Senhor transforme nosso coração, não apenas resolver os nossos problemas. Nos ajuda a te obedecer, a conhecer a tua palavra, a ter uma vida transformada pelo teu poder, em nome de Jesus. Todo peso, toda paralisia seja retirada agora, toda mentira, todo engano, em nome de Jesus. Feridas antigas, relacionamentos que foram interrompidos, pecados escondidos, decisões equivocadas, ressentimentos, projetos sem o governo do Senhor, em nome de Jesus, que haja uma mudança poderosa, que o amor do Senhor entre na tua vida hoje, que possa restaurar. Ele te chama, Ele restaura e Ele te dá a vitória. Rei que perdoa multidão de erros, me inclino diante de ti. Rei que perdoa multidão de erros, Pessoas que foram flechadas e fecharam a porta do seu coração, o Senhor está arrancando flechas e dardos, o Senhor está restaurando comunhão, casamentos sendo restaurados, vida profissional sendo restaurada, o governo de Cristo numa nova estação da tua vida. Impressionante, tu és digno diante de ti. Recebe renovo, recebe graça, recebe a paz do Senhor sobre a tua vida. Recebe o alimento, porque Jesus vem cear. Ele traz o alimento, Ele traz a comunhão, Ele traz a ceia. Você que estava fraco espiritualmente, recebe a ceia do Senhor no teu espírito. Há uma comunhão na mesa. Toda barreira, todo isolamento caia por terra, toda redoma seja quebrada pelo amor de Deus, toda mentira seja desfeita, que você possa ouvir novamente as palavras de vida eterna, que você possa caminhar e frutificar por amor, pelo renovo, pela dependência. Vem com a tua graça, vem com o teu poder. Santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Senhor. Levante bem alto suas mãos. Santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Senhor. Levante bem alto suas mãos. Nós oramos, meu Pai, reconhecendo a tua autoridade. Nós oramos, meu Pai, declarando que a nossa vida está diante de ti. Nós abrimos a porta do nosso coração, que o Senhor possa entrar e transformar a nossa vida. Queremos ouvir a tua voz e obedecer com uma resposta. Coloca os teus filhos nesse lugar da comunhão, nesse lugar da intimidade. Você nessa noite está sendo marcado por Deus, por um tempo de conexão e de comunhão com Deus de uma maneira sobrenatural. Tudo que estava te limitando a ouvir e entender a estação que Deus quer te levar hoje, na comunhão, no teu coração, o Senhor começa a reconfigurar os desenhos. Não mais guiado pelas circunstâncias, mas a voz de Deus, a presença do Senhor, o seu amor. E tudo que você fizer a partir de hoje, aquilo que você não conhecia e não conseguia, é o amor de Deus que vai te capacitar e vai te abençoar. É o amor de Deus. Porque aquele que chamou o Senhor para entrar em sua vida, abrir a porta, Ele tem a comunhão, Ele nos leva ao lugar da vitória. Há áreas da sua vida que você não conseguia progredir, por causa da comunhão que iniciou nessa noite, as coisas vão fluir, porque Jesus começa a te levar.
Eu declaro sobre a tua vida, naquilo que você não conseguia transpor, o próprio Senhor Jesus te levando para sentar com Ele no trono. E o que é o trono? É a aprovação, é o cuidado, é a presença, é a vitória, é o seu poder. Recebe essa palavra, seja transformada a tua vida, a tua casa, os seus relacionamentos, tudo que diz respeito a você, por abrir a porta do seu coração, é tocado. Eu declaro que pessoas serão salvas a partir desta noite, através da sua vida. O Senhor, pela comunhão que você abriu hoje, vai transbordar na sua vida, porque a comunhão não fala apenas de nós, mas daquilo que nós representamos. E aonde você vai, você representa algo, e essa representação é tocada por Deus também. A tua família, o teu trabalho, os seus vínculos, o Senhor está abençoando. Ele está à porta. Hoje Ele não está mais à porta. A partir dessa noite Ele está dentro de você, Ele habita em você. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro a porta do meu coração, e eu reconheço que hoje eu te convido a permanecer dentro da minha vida, de uma maneira especial, com o meu Senhor, soberano, Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu me assento neste lugar contigo, da nossa comunhão. Me ensina, me direciona, me ajuda e me fortalece. A partir de hoje, eu estou na tua presença. E tudo que diz respeito a mim, a minha vida, meus relacionamentos, minhas responsabilidades, eu coloco nessa mesa da comunhão. Eu declaro agora que eu renuncio toda voz contrária, tudo aquilo que me distanciou da comunhão contigo, da comunhão dos meus irmãos, da comunhão com a tua palavra, da comunhão com o teu Espírito. Nessa noite eu renuncio, eu declaro fora da minha vida, eu abro meu coração para que o Senhor permaneça, que eu te ouça, que eu te enxergue e que eu obedeça a tua comunhão. Em nome de Jesus, a partir de hoje eu tomo comunhão contigo, e eu creio que aquilo que o Senhor vai fazer é para a glória do teu nome, e eu recebo da tua presença a medida necessária para vencer e abençoar a partir de hoje contigo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor que é santo. Abre o teu coração, adora aquele que é santo. O Rei está aqui, o Rei está aqui, o Rei está aqui. A presença dEle está no teu coração. Adore o Senhor, celebre. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você.
neste lugar. Apareça, que o teu nome. A comunhão com o Senhor muda o teu ecossistema. Eu declaro que o teu ecossistema, que já estava contaminado, porque você abriu o núcleo, você abriu o teu coração, entre ceia comigo. O ecossistema começa a mudar e é Deus que muda. O ecossistema fala de trabalho, fala onde você mora, fala de frequências, fala de alianças, fala do tempo. O ecossistema está sendo transformado porque o coração foi tocado. A graça de Deus vai te ajudar em coisas que você nem imagina. O cenário estava sendo desenhado de tal forma que você já era impotente diante da situação, mas como Deus, você abriu teu coração e a palavra de Deus veio, Jesus entrou e você fez a tua convicção poderosa, a tua comunhão com Ele, o ecossistema muda. E embora o que está fora do ecossistema seja difícil, no teu ecossistema as coisas mudam, porque fala de governo. Dentro do governo da minha vida, o diabo não tem mais espaço. Faça alianças que Deus mostrar. Faça mudanças radicais. Escolha sempre o caminho da humildade, do serviço e do amor. Porque o que pode implodir o ecossistema é o eco. Mas quando você sai e coloca Jesus, o ecossistema está protegido. Haviam áreas que não estavam em funcionamento na sua vida. Isso é para muitas pessoas aqui. Mas como eu declaro sobre a igreja Salvation, sobre a tua vida, sobre você que está aqui hoje, você que nos acompanha, o Senhor está mudando o ecossistema. A tua saúde vai ser um grande sinal de Deus, que Ele mudou o seu ecossistema. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida como servo e filho e ministro do Senhor. Começa um novo cronômetro de Deus, um novo tempo. Aplauda aquele que é santo, aquele que é fiel, aquele que é digno. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Nós te agradecemos, meu Pai. E eu declaro sobre as nossas vidas a tua palavra. Eu declaro, Senhor, a autoridade do teu santo nome. Eu declaro a bênção e a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. E de acordo com a tua palavra, meu Pai, eu declaro que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê paz. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua chamada, sobre a tua saúde, sobre o teu ecossistema. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você veja a mudança e a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Dê um abraço, que está ao seu lado. Ele é fiel, Ele é bom. Amém.